Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia. Que a paz do Senhor esteja na tua casa, na tua família, no teu trabalho e aonde você for, que o Senhor esteja com você, te dando sabedoria e discernimento. Irmãos, Deus falou comigo nessa manhã e Ele me tocou para nós vigiarmos porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto, sabe? Ele vai tentar, ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe aonde que ele vai lançar ali uma isca para te pegar, para você sair da presença, para você não ter mais uma comunhão com Deus. Por isso nós devemos sempre, todos os dias, meditar na palavra de Deus, nos alimentar, colocar palavras de Deus e sempre meditar na palavra de Deus e sempre fazer o que o Senhor nos ordena a fazer. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, e eis com a voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é Jesus, que foi batizado pelo João Batista, e no momento que ele foi batizado, abriu-se o céu e viu o Espírito de Deus descendo como pompa e vindo sobre ele, e eis com a voz do céu dizia: esse é meu filho, em quem me comprazo. Esse é meu filho amado. Deus ali demonstra o amor de Deus, demonstra o amor dele por Jesus. Depois que Deus falou isso, que este é meu filho amado, porque Deus, ele ama Jesus. Jesus nunca entristeceu a Deus. Jesus, ele sempre fez a vontade de Deus, por isso que ele é um filho amado. Quando você tem um filho que é muito rebelde, que faz tudo o contrário, que não obedece você não vai ficar feliz. Você vai ficar feliz com aquele filho que faz a tua vontade, que é obediente. Deus, ele fica feliz quando você é obediente a Ele. Quando colocamos Ele em primeiro lugar, quando a gente ouve a voz dEle e quando a gente faz a vontade dEle. Quando a gente ama o próximo, quando a gente ajuda uns aos outros. Deus, ele é maravilhoso. E o inimigo, ele odeia o ser humano. A criação de Deus, ele odeia porque ele não pode mais entrar no céu. Ele odeia porque nós somos adoradores. Ele adorava o Senhor. Ele louvava o Senhor. Ele estava ali no céu. Mas, ele teve o livre arbítrio. Ele, se rebelou contra o Senhor. E Deus expulsou ele, do céu. Só que quando Deus, ele, tem um escolhido dele, quando Deus, ele protege nós, o inimigo fica furioso. O inimigo, ele não quer que estejamos na paz do Senhor. Você já prestou atenção quando você está nos dias bons, daqui a pouco chega uma notícia ou algo que te desanime, que te tristeça? Saiba que é o inimigo. O inimigo, ele não fica feliz quando você está feliz com o Senhor. Ele não fica feliz quando você prega a palavra de Deus. O inimigo, ele é sujo. E por isso que nós devemos sempre nos firmar no Senhor, sempre meditar na palavra de Deus, sempre fazer a vontade de Deus, porque o inimigo é sujo. Em Tiago, capítulo 5, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aquietai-vos a Deus, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A limpar os corações, pecadores. A limpar as mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo, purificar os corações. Versículo 10, humilhai-vos perante ao Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, Ele está dizendo, sujeitai-vos, pois,
a Deus. Nós temos que nos sujeitar a Deus, não é a vontade da carne, não é o inimigo. Nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas como é que eu posso resistir ao diabo se está ali uma mesa onde estão ali falando do seu irmão, onde ele não está presente? A gente tem que sair daquele lugar, não podemos, dar brecha para o inimigo. Ou se alguém se levantar contra o ungido de Deus, falando dele, você não fique ali ouvindo, porque você ali está aceitando, você se afaste, porque a gente tem que resistir ao diabo, temos que nos afastar, nós temos que não dar brecha para ele, não podemos deixar que ele toque em algo que a gente está fazendo para nos afastar de Deus. Ele só vai aonde você permite, o inimigo só vai aonde você permite. E se você é um adorador, você vai adorar o Senhor até ele vir te buscar. Nós vemos também em Jó, capítulo 1. Aí vocês já procuram aí. Mas aqui a gente vê que Jesus é um filho amado de Deus, que ele veio libertar o povo, e Satanás estava ali furioso. Poxa, Deus envia um filho amado que estava lá do lado de Deus, no trono, para salvar esses pecadores. E Satanás, depois disso, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito ao deserto. Isso é no capítulo 4 de Mateus. E, ele foi lá a tentar Jesus, mas Jesus, ele, glória a Deus, ele não deu brecha para o diabo. E no versículo 10, ele disse: vai, Satanás, porque está escrito, só ao teu Deus adorarás e só a ele servirá. No versículo 11, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Sabe, o diabo, ele só te tenta onde você deixa. Ele tentou ali 3 vezes Jesus. Aí Jesus deu a cartada final e ele fugiu. E vieram os anjos. Então esse processo que você está passando, ele vai parar quando você der um basta. Quando você der um basta, aí sim, esse processo vai passar e você vai ver a glória de Deus, a paz do Senhor reinando sobre você, sobre a sua família. Então, irmãos, nós estamos cientes que se nós dermos brechas para o diabo, ele vai ali nos atacar nossa família, e ele vai usar aquilo que nós mais amamos para tentar nos entristecer. Mas se nós ficarmos glorificando a Deus e joelhos, clamando, adorando o Senhor e não blasfemando, Deus vai vir e mandar os anjos, e ele vai, Deus vai expulsar o demônio, porque o demônio vai fugir de nós, porque nós temos autoridade de expulsar o nome, nós temos autoridade de expulsar o demônio em nome de Jesus. Ele nos deu autoridade. Então você, na sua casa, profetize que você é um servo de Deus, que você e sua família vão ser libertos. Você ordene para Satanás sair da tua casa, que você serve a um Deus, e que tua casa, quem é bem-vindo na sua casa é Jesus, é o Espírito Santo. Não é demônios, não é brigas, não é discussões, mas o Senhor, ele que é o principal na tua vida, que nós temos que adorar somente a ele. E nós vemos também Jó, que era um homem, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E, Deus, ele amava Jó, Deus multiplicava tudo que Deus, ele abençoava, ele protegia ali, Jó. Mas o inimigo, ele fica furioso quando você está sendo protegido por Deus, quando você está sendo abençoado por Deus. E ele entra no céu, ele entra no céu, e disse o Senhor a Satanás. Aí ele diz assim, aí então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse:
do rodear a terra e passear por ela. Aí no versículo anterior, né, que eu não li. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também ele, entre eles também Satanás. Veio também Satanás entre eles. Quando os anjos, né, vieram apresentar-se perante a Deus, veio também Satanás. Esse é o versículo 6 do capítulo 1 de Jó. E no versículo 7, o Senhor disse a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. No versículo 8, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu filho Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. O inimigo, ele tem raiva, irmão, quando Deus, ele ama, quando ele abençoa um servo, quando ele está ali protegendo, ali o Senhor estava protegendo, Jó estava abençoando, multiplicando os bens de Jó, porque ele se desviava do mal. Mas o inimigo, ele é sujo, o inimigo, ele veio para matar, roubar, destruir, e ele pediu permissão, ele pediu ali, né, que ele falou que Jó só amava, só adorava porque ele tinha tudo, mas Deus permitiu que o Satanás tocasse em tudo que ele tinha, mas Jó, ele continuou adorando, continuou, né, fazendo a vontade de Deus. Mas quando foi mais na frente, Satanás foi lá de novo falar com Deus, e ele falou, né, mas se tu toca no osso dele, na pele dele, ele, né, ele vai se rebelar contra ti. Mas mesmo ele tocando, dando mesmo o inimigo colocando uma doença nele, um tumor maligno, algo maligno, porque doença maligna não tem cura, mas para Deus tem cura. E a vida, né, ela está em a vida, o Senhor, ele é o dono da vida, e se ele decretar vida, vai haver vida. Se ele decretar, né, a morte, vai haver morte. Ele tem o poder, né, de curar, de libertar e de salvar. E nós vemos que o inimigo, ele tocou, né, em Jó, e o Jó não era mais um homem sadio. O Jó agora é um homem triste, era um homem, que eu falo, que estava ali passando por uma doença muito grave, que era tumores, que ele raspava com telha. Então ele passou por muitas dores, muitos sofrimentos, mas mesmo assim ele não blasfemou contra Deus. E o Senhor, no final do livro de Jó, ele orou pelos seus amigos, porque os seus amigos falaram coisas que desagradaram a Deus, coisas que Deus não gostou, não ficou feliz. Que o Senhor, né, abençoou. E Deus, né, no capítulo 42, versículo 2, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e muitas jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Do mesmo tanto de filhos que ele teve, que o inimigo tocou e ele morreu, os filhos dele, mas Deus deu de novo 7 filhos e 3 filhos, e chamou o nome da primeira Gemina, o nome da outra Kézia, e o nome da terceira Querem Apuk. E no versículo 15, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e filhos, e os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias, porque para Deus nada é impossível. Se você é um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, o inimigo, ele não tem poder na tua vida. Ele pode até tocar, se Deus permitir, mas se você continuar adorando, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo em percas, Deus vai restituir, Deus vai te dar tudo em dobro, e Ele vai te dar melhor, Ele vai te dar aquilo, né, que Ele, né, achar melhor para a tua vida. Então, irmãos, nós temos que vigiar, porque dias maus vêm, mas a gente não pode blasfemar contra o Espírito de Deus. Nós não podemos, né, ficar com raiva de Deus. Nós temos aqui orar, agradecer por tudo que Ele tem feito, por Ele ter enviado Jesus para nos libertar. E em Gênesis capítulo 1 a gente vê também que Deus, no capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre o réptil que se move na terra. No versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem,
E a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Irmãos, o inimigo ele não fica feliz quando Deus cria algo. E ainda mais Deus criou o ser humano, ele criou ali Adão e Eva, ele criou Adão para ali, né, para cuidar do jardim do Éden. Deus ele criou e Deus ali abençoou ele. E Deus ele só ordenou, não coma do fruto, né, do bem e do mal, né, do conhecimento. Calma aí, deixa eu só ver qual é o versículo. Aí no capítulo 2, versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Mas o inimigo ele é sujo neste momento, que ele ouviu Deus falando isso para Adão e Eva. Ele foi lá, Satanás, né, em serpente, e a serpente jogou ali, né, uma seta. Ela falou com Eva e ela falou: olha que fruto bom. E a Eva foi e comeu aquele fruto. A serpente enganou a Eva e eles foram expulsos do paraíso porque eles não deram ouvido à voz de Deus. Nós temos que vigiar, sempre ouvir a voz de Deus e obedecer, porque o inimigo ele é sujo. O inimigo ele não tem amor dentro dele, ele tem raiva de nós. Nossa, se pudesse, ele nos destruía neste momento, mas Deus, ele está conosco. Nós deveríamos estar sempre debaixo das asas do Altíssimo, e sempre que a gente estiver nos dias bons, a gente tem que vigiar, nos alimentar, nos fortalecer, jejuar, estar em oração, porque o inimigo ele pode vir disfarçado de ovelha, ele pode vir, né, com uma bandeja bonita por fora e dentro ser podre. Então temos que vigiar. Deus ele fala comigo hoje: vigie, porque dias maus vêm, e para vocês saber poder sair, para o inimigo ele não tirar da minha presença, porque nada pode impedir o amor de Deus que está em Cristo Jesus sobre nós. Meus irmãos, vamos vigiar, vamos adorar o nome santo de Deus, mesmo que passamos por lutas, dificuldades. Sabe que o maior na nossa vida é Deus. Ele é por nós, e quem será contra nós? Que o Senhor te abençoe e te dê um dia abençoado, iluminado. Que a paz do Senhor esteja com você, com a tua família. Que Deus blinde a tua mente e teu coração. Que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa obedecer a voz de Deus e não a voz do inimigo, porque o inimigo ele é sujo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor ele veio para nos dar a vida eterna, para nos salvar, nos tirar do lamaçal, e ele está preparando uma morada para mim e para você, irmão. Então devemos estar sempre firmados na rocha, que é Jesus, sempre fazendo a vontade de Deus, e sermos um filho obediente a Deus, sempre fazendo a vontade de Deus, igual Jesus, ele foi um filho obediente. Deus ele disse: esse meu filho que me compraz, ele é um filho, né, que Deus ele se orgulhava dele, porque ele fez a vontade de Deus. Ele veio na terra, ele se batizou, ele pregou, ele cumpriu tudo. E nós temos cumprido a vontade de Deus, ou temos só escolhido o que fazer? Nós não devemos escolher, nós devemos que obedecer, fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Irmãos, fiquem na paz do Senhor e tenham um dia abençoado. Que Deus afaste todo o mal, toda seta do inimigo, tudo aquilo que não provém de Deus, que caia por terra em nome de Jesus. E que a tua casa, a tua família, os teus amigos, os teus parentes sejam libertos e cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus.